Boa noite, pessoal. Ixi, gente. O pessoal não tá aqui, não? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos colocar de pé. Seja bem-vindo você que nos assiste pela live. Sinta-se à vontade. Você está na sua casa, mas aqui também é sua casa. Então, sinta-se à vontade. Louve, cante, pule. Louve ao Senhor. Entregue a sua adoração a Ele nesse momento. Vamos, primeiramente, então, adorar ao Senhor e vamos entregar as nossas vidas nesse culto que se inicia orando. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana, Pai, por mais uma semana que o Senhor esteve conosco, que o Senhor esteve nos protegendo, nos guiando e nos guardando, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui temos saúde, Pai, até aqui nós podemos estar de pé, temos fôlego para louvar ao Senhor. E como a sua palavra mesmo nos diz, todo ser que vive, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, no início desse celebra, Pai, fale aos nossos corações de forma poderosa. É o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso culto, então, adorando ao Senhor e declarando que isso é que é viver. Amém? Me levanto com um motivo, sonhos a realizar. Vou viver só para ti, estou decidido. Tu me levantas pra ver tua glória, em teu amor novo sou, em cada momento te dou, sou livre pra sempre. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Ele nos guia, tu me guias em cada passo, sou completo em ti, não há nada como viver tua vida contigo em meu ser. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu possa imaginar. Teu amor é o que me faz voar. Em tua liberdade vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Declare de novo, vejo o sol. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Diga, isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu possa imaginar. Teu amor é o que me faz voar. Em tua liberdade vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Glória a Deus, que isso seja uma verdade nas nossas vidas, viver no Senhor, isso é que é viver, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor com essa canção que diz:
Deus me ama, mesmo sendo falhos, mesmo que não mereçamos, o Senhor, Ele não deixa de nos amar. Vamos cantar desse amor, amém? Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que enviou seu filho para morrer em meu lugar. Diga, Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Diga, sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que enviou seu filho para morrer em meu lugar. E Ele nos ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glória a Deus. Podem se assentar um pouquinho. Gabriel, projeta lá pra gente nosso QR Code. Eu queria saber quantos estão nos visitando hoje.
primeira, segunda, terceira vez, só dá uma levantadinha assim com o braço. Olha, temos aqui uma visitante aqui no meio. Mais alguém nos visitando? Olha, tem mais gente visitando. Bom, eu queria que quem está por perto aí puder dar um cumprimento. Só o cumprimento que a vigilância nos autoriza. Só um soquinho. Por favor, gente, quem está perto dos visitantes. Bom, aqui está projetado, então, o nosso QR Code. Como agora a gente está com um pouco de dificuldade de ir conversar com todo mundo, chegar muito pertinho, então aqui você só aponta a câmera do seu celular para a imagem que está na tela, né, no telão, e aí você vai ser direcionado para o WhatsApp da nossa igreja. E aí a gente vai entrar em contato com você, vai conversar, passar as programações semanais. Então, nós gostaríamos de dizer que sentimos muito, muito felizes com a presença dos nossos visitantes. Esperamos que vocês sintam à vontade aqui, que vocês se sintam abraçados por essa igreja e voltem mais vezes. Vamos colocar de pé de novo, foi só um pequeno exercício. Vamos continuar louvando ao Senhor. Independente de onde nós andarmos, independente daquilo que aconteça em nossas vidas, nós devemos entender que tudo está sob a direção do Senhor. Tem tudo a ver com o Senhor, tudo que acontece nas nossas vidas, e mesmo que andemos em meio ao caos, em meio às dificuldades, o Senhor, Ele continua sendo aquele que dirige as nossas vidas, aquele que nos protege, aquele que nos guia. Vamos cantar. Mesmo que eu me canse de lutar ou
que pareçamos perdidos, o Senhor sempre está ao nosso lado, pronto para estender a mão, com as mãos estendidas, pronto para nos receber, com os braços abertos, pronto para que corramos para Ele. O Senhor, Ele te diz isso a todo momento: filho, eu estou aqui. Tem tudo a ver com o Senhor, com aquilo que Ele tem para a nossa vida, e que por mais que a gente corra perdido, Ele tem propósito para as nossas vidas, e nada pode nos separar do amor dele. Nosso propósito de vida, a nossa identidade, que é o que nós estamos falando há algumas semanas já, a nossa identidade é estar em Cristo, é receber do seu amor todos os dias. Podem sentar. E agora nós vamos receber da palavra do Senhor. Boa noite. Nossa, como encheu. A gente fica aqui na frente, a gente não vê a galera chegando, aí leva um susto na hora que sobe aqui. Bom, para quem não me conhece, que eu tô vendo muito rostos assim novos e diferentes aqui, meu nome é Esther, muito prazer. Se você está assistindo também e não me conhece, meu nome é Esther. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre identidade, mais um pouquinho sobre identidade. E na palavra de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre promessa, que tem tudo a ver com identidade, tudo a ver sobre quem a gente entende ser e quem Deus quer que a gente seja, né? Gente, em nome de Jesus, alguém pode me abençoar com um copo de água? Só aqui para eu não morrer de sede. Obrigada. Na palavra de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as promessas de Deus, a promessa de Deus. E ninguém melhor para a gente usar de texto na Bíblia do que a história de Jacó, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? E por uma razão, porque ela tem muito a nos ensinar a respeito da nossa própria identidade. Então, eu não vou pedir para a gente abrir a Bíblia, porque eu vou falar um pouco sobre vários momentos da história dele. Então, acho que se a gente fosse ficar abrindo toda hora, a gente podia ficar um pouquinho cansado. Então, vou falar aqui, se tiver alguma referência importante, eu peço para o Pirila colocar para a gente. Então, começando lá, no nascimento de Jacó. Quem era Jacó? Jacó, ele era neto de Abraão, filho de Isaac e Rebeca. Ele era gêmeo, ele tinha ali o seu gêmeo Esaú. E ali, em teoria, né, um gêmeo ele precisa nascer primeiro, então o Esaú nasceu primeiro e, consequentemente, ele era o primogênito, ele era o primeiro filho. E ali, por conta disso, né, por conta disso, as pessoas já imaginavam, já achavam que ele seria ali o filho que cumpriria a promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, que todas as nações de Isaac seriam benditas. Então, por Esaú ser o primogênito, todo mundo já estava acreditando ali que ele seria o filho que iria cumprir a promessa de Deus. E lá em Gênesis, antes até mesmo do nascimento deles, Deus ele fala com Rebeca. Rebeca está grávida e ele vai ao encontro de Rebeca. Eu vou pedir para projetar, então, Gênesis 25, 23. Ele fala com Rebeca a respeito do propósito, né, da promessa que ele havia feito a Abraão e como seus filhos estavam relacionados a isso. Então, ali, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Em teoria, né, esse versículo, quando a gente vai interpretar ele, haviam 2 povos nas entranhas. Eram os gêmeos, Esaú e Jacó. O povo mais forte, né, em teoria, o irmão mais velho, Esaú, que foi o que nasceu primeiro, ele serviria ao mais moço. Então, o fato de Esaú ser o primogênito não estava relacionado à vida de Jacó, à promessa de Jacó. Deus deixa claro para Rebeca ali que Jacó seria ali herdeiro da promessa de Deus, né? E conforme a gente dá continuidade na história de Jacó, pode tirar se você quiser, tá? Conforme a gente dá continuidade na história de Jacó, a gente começa a perceber ali, né, o texto diz pra gente que ele era o filho favorito de Rebeca. Eu não tenho irmãos, né, eu sou filha única, eu não sei se esse favoritismo realmente acontece na família, ali entre mãe e pai. Gabriel está confirmando pra gente. Mas ali no texto diz que Rebeca, ela amava, cuidava, protegia ele de uma maneira diferente. Enquanto Esaú tinha essa proteção, esse amor diferente vindo de Isaac, seu pai. E eles crescem,
eles se tornam mais velhos. Esaú vira ali o mestre da caça, então ele é aquele que sai para ir caçar e preparar comida, trazer comida para sua família junto do seu pai. Eu acredito que até por isso Isaac tinha uma tendência a estar ali mais perto, a proteger mais, né, Esaú do que Jacó. E Jacó, ele é descrito na Bíblia como um homem simples, que ele ficava nas tendas, então ele ficava por lá, cuidava de lá. E estava tudo bem, estava tudo muito certo, né? A família, os pais, uma história muito legal lá no passado com Abraão, uma promessa que estava para se cumprir, todas essas coisas. Só que o que acontece? A gente precisa entender, a primeira chave que a gente precisa entender a respeito da promessa de Deus, e que Jacó, a história dele, deixa nítido para a gente, é que aqui, a nossa promessa para as nossas vidas, ela já existe. Ela já existia, ela já foi criada antes mesmo de nascermos. Então, isso não depende se já temos algum irmão, se já havia outro filho na família, se às vezes nascemos gêmeos e tem um mesmo filho dividindo a mesma barriga, se a gente nasceu num hospital X ou nasceu em um outro hospital. Nada disso vai afetar a nossa promessa, porque a nossa promessa, ela foi criada. Nós fomos criados e a nossa promessa já existia antes mesmo de nascermos. Então, nada dessas coisas que parecem às vezes tão relevantes e importantes, nasci de 7, 8, 9 meses, nada disso que às vezes parece tão importante e relevante para a gente, tem poder para interferir na promessa de Deus para a nossa vida. Então, o fato de Esaú ser o primogênito, ter nascido primeiro, ser em tese o irmão mais velho, não tirava de Jacó a promessa que Deus havia feito para ele e dito a Rebeca, na época ainda que ela estava grávida, né? Então, em determinado momento, Jacó, sem noção de que a sua condição de ser em tese o irmão mais novo não interferia na sua promessa, ele comete um erro de querer para ele aquilo que não era dele e que em tese ele não precisava ter. Lá na época, não vou dizer que era comum, mas isso poderia ser feito. Você podia vender a sua primogenitura. Se você tinha ali um irmão, você podia vender a sua primogenitura para ele, porque isso tinha um peso muito grande para a sociedade. Você não tinha apenas aquele título, você era herdeiro da maior parte das riquezas de seus pais, você tinha uma posição, as pessoas te viam melhor se você fosse o primogênito, você tinha ali um patamar mais elevado, até mesmo dentro da religião. Então, Jacó, ele quer comprar a primogenitura de Esaú. E como eu falei para vocês, Esaú, ele era ali o que ia caçar, o que saía para caçar. E um dia em que ele estava voltando desse momento de caça, Jacó chega nele e fala: olha, você não quer vender para mim a sua primogenitura, não? Tipo assim, nada muito sério. E Jacó fica insistindo ali, e Esaú está com fome, ele acabou de chegar da caça, ele está com fome, e Jacó acaba falando para ele: te dou esse prato de lentilhas para você comer, para que você me venda a sua primogenitura. E Esaú, acredito que ali, desesperado para comer, né, com fome, e não tendo nem noção de que aquele título significava tanto para Jacó, ele fala: não, beleza, eu juro para você. E eles fizeram um juramento. Eu não sei se eles chegaram a fazer isso, a Bíblia não nos diz se eles fizeram isso perante alguém que tinha poder na época para poder, entre aspas, legalizar isso, mas eles fizeram um juramento entre si. E não tem como olhar para essa situação e não imaginar e não lembrar de todas as vezes em que nós olhamos para a vida de outras pessoas, identidades e títulos de outras pessoas e queremos negociar ou comprar, porque nós acreditamos que aquilo vai preencher o vazio de não termos encontrado a nossa identidade ainda. Então nós pedimos para que alguém nos venda a sua identidade, pedimos para que alguém nos aceite em algum grupo, pedimos para que alguém nos insira em determinado espaço, apenas para ter a sensação de que nós temos uma identidade. E às vezes acontece como aconteceu com Rebeca. Deus falou com Rebeca que que Esaú serviria Jacó, independente dele ser o primogênito ou não. E às vezes Deus mostra pra gente um spoilerzinho da promessa dele para a nossa vida. E a gente se assusta e fala: meu Deus,
a gente não se acha digno, a gente acha que na nossa posição onde a gente está, a gente não consegue fazer isso, a gente não é bom o bastante, a gente não é capacitado o bastante, sem entender que para chegar até a promessa, tem um processo. Deus mostrou isso com a intenção de que a gente tivesse o desejo, a vontade de caminhar, de buscar, de entender, de caminhar pelo processo até chegar à promessa. Não é do dia para a noite, você não vai ver a promessa que Deus tem para você, estralou o dedo e você realizou isso. Não. Então, às vezes, Deus mostra esse spoilerzinho e a gente se sente muito fraco. E então a gente quer comprar identidades que não nos pertencem. Quando, na verdade, a promessa de Deus, ela já foi estabelecida muito antes. E ela não está relacionada com o título que a gente tem, ela não está relacionada com a posição que a gente ocupa na sociedade, ela não está relacionada com o cargo que a gente tem no nosso trabalho, ela não está relacionada, às vezes, se você é um funcionário que fica lá no fundo e todo mundo vem e nem te vê, ou se você é um funcionário que fica lá na frente e atende todo mundo, ou se você é gerente do seu setor. Isso não interfere na promessa de Deus para a sua vida. Ele já formou a sua identidade antes de você nascer, Ele já te criou sabendo quem Ele queria que você fosse. E dentro do processo, até chegar à promessa, a primeira parte é compreender o que Ele quer que a gente seja e não sair por aí comprando, negociando identidades de outras pessoas para que isso nos dê esse sentimento de que nós entendemos tudo. Vou tomar uma água. Outra coisa que eu também consigo entender ali nessa primeira fase da vida de Jacó é como a nossa identidade não está relacionada às pessoas que estão ao nosso redor, à família em que a gente está inserido. Porque, pensa comigo, Jacó, ele era neto de Abraão, a gente conhece a história de Abraão, sabe que ele foi um homem incrível perante Deus, que ele viveu milagres com Deus, que ele foi para terras amando de Deus, que Deus cuidou dele, que Deus fez milagres sobre a vida dele, que Deus fez uma promessa para ele. E isso não tem nada a ver, isso não está relacionado com quem Jacó é, com o que ele precisava ser perante Deus para que essa promessa se cumprisse. Por quê? Deus não está, Ele não está interessado em que a nossa família, o legado da nossa família seja o que vai determinar a nossa identidade, porque nós precisamos nos desvincular disso para conseguir entender por conta própria quem nós somos, quem Ele quer que nós sejamos, com qual propósito, para chegar aonde, para ir até aonde, para fazer o quê. E não está relacionado se às vezes o seu pai é pastor, se a sua irmã fica lá na frente recebendo as pessoas, se a sua avó já era da igreja, era aquela tia da revelação que todo mundo tinha medo. Isso não está relacionado com quem você é, porque é você quem tem que buscar entender, assim como eles lá atrás buscaram entender quem eles eram, às vezes para se tornar pastor, para estar aqui na frente, para ser a tia da revelação. Então, eles também tiveram um processo de entender a própria identidade, e essa identidade deles não está relacionada a quem nós somos, porque a identidade, ela não é um título, não é parentesco. E a Bíblia não nos diz isso, mas eu imagino que naquela altura, para que Jacó tenha chegado ao ponto de precisar comprar essa primogenitura, ele acredita que se alguém chegasse nele e perguntasse, quem é você? Ele responderia automaticamente, eu sou primogênito de Rebeca e Isaac. Como se isso definisse quem ele era. E muitas vezes, quando alguém nos pergunta, quem é você? Nós automaticamente respondemos, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou filho de fulana, eu sou filho de Beltrana, quando não é sobre isso. Nós nos confundimos em acreditar ainda que todas essas coisas, as pessoas que estão ao nosso redor, o cargo que a gente ocupa diz quem nós somos, quando não é isso que Deus nos diz. A falsa sensação de que nós sabemos qual é a nossa identidade nos impede de chegar até a identidade que Deus formou para nós. E Jacó não era o primogênito de Isaac e Rebeca, e ele não precisava ser. Ele era o filho da promessa de Deus a Abraão, e isso não dependia dele. E a história, ela não acaba aqui, né? A gente dá continuidade à história, Isaac está envelhecendo, ele está doente, a visão dele já está comprometida, e ele diz para Esaú, filho, vai buscar para mim, faz tal prato para eu poder comer, que eu quero derramar uma bênção sobre você antes que eu morra. E Esaú fala, tá, eu vou lá fazer isso. Esaú sai para poder
pegar as coisas, preparar as coisas para levar esse prato ao seu pai e pegar a sua bênção. E Rebeca, tendo escutado o que Isaac diz, ela vai até Jacó e diz: Jacó, seu pai não está enxergando, vá até lá e pegue a bênção de Esaú. E Jacó, acredito que sem ter essa noção, ele escuta o conselho de sua mãe e ele se passa por Esaú para pegar a bênção de Isaac. E, meu Deus, isso é muito forte para mim. Quando eu estava lendo, isso pegou muito para mim, porque essa fase me mostra muito sobre dúvidas. Porque talvez Jacó tinha dúvidas a respeito de sua identidade, porque Rebeca havia plantado isso em seu coração também. Porque ela teve o encontro com Deus, quando Deus disse quem Jacó seria. Eu não sei se em algum momento da história, a Bíblia não nos diz, se ela não chegou nele e falou que Esaú serviria em algum momento. Mas eu vejo nisso, nessa ação dela de incentivar Jacó a se passar pelo próprio irmão, para poder pegar uma bênção do pai que estava doente. Eu vejo isso como dúvida, como Rebeca olhando e pensando: nossa, mas Deus me disse que Jacó seria o filho da promessa e Isaac quer abençoar Esaú? Não faz sentido, eu não estou entendendo. E aí ela comete o grande erro que às vezes nós cometemos, de querer fazer tudo com as próprias mãos. Porque na nossa cabeça o processo está demorando, porque na nossa cabeça o processo não faz sentido, porque na nossa cabeça as ações ao redor podiam ser diferentes, e aí ela toma a rédea da situação e fala: vai até lá e pegue a bênção do seu irmão. E Jacó faz isso. É muito comum que a gente tenha dúvidas, sim, a respeito da nossa profissão, a respeito de relacionamentos, a respeito dos lugares em que nós vamos, a respeito de quem nós seremos daqui 10, 20, 15 anos. E tá tudo bem, é normal, é comum ter dúvidas a respeito do que será da nossa vida. O que não é comum e o que não pode ser comum é termos dúvidas a respeito de quem nós somos. Isso não pode acontecer, mas isso aconteceu com Jacó. E essa dúvida trouxe para ele uma postura em que ele precisou ir até lá roubar algo que não era dele mais uma vez. Porque ele já havia feito isso quando ele precisou comprar a primogenitura de Esaú. E ele vai até lá e pega a bênção de seu irmão novamente. E eu acredito que assim, a gente sabe que a nossa geração, a gente é muito imediatista. A gente quer tudo para ontem, a gente vê a promessa e já quer que tudo aconteça no nosso tempo, do nosso jeito. E essa vontade de querer tudo para ontem, isso vai muito na contramão de Deus. Isso vai muito na contramão da fé. Isso é muito perigoso, porque se a gente tem fé e se a gente sabe que Deus, a gente acredita, a gente ora por um Deus que tem o controle da situação e que sabe o que é melhor para nós, por que nós ainda queremos controlar o tempo em que as coisas acontecem? Por que nós ainda queremos controlar as ações das pessoas ao nosso redor? Por que nós ainda queremos tomar rédea da situação e ir fazer tudo por conta própria? Ir tomar a nossa bênção, ir pegar uma primogenitura que não nos pertence? Isso não é caminhar com fé, isso é caminhar com dúvidas. E naquele momento Jacó estava caminhando com dúvidas e ele tomou a bênção de Esaú. E quando a gente termina de ler essa parte do texto, a gente vê que Esaú descobre o que aconteceu e ele fica muito triste. Seu coração se entristece e na Bíblia a palavra usada é ódio. Esaú sentiu ódio de Jacó por ter roubado a sua bênção. E eu não vou dizer que eu vou julgar Esaú por ter sentido assim, porque eu não sei como eu me sentiria também. Porque, cara, pensa comigo, ele já tinha... Jacó, ele ficava nas tendas. E eu sinto que Esaú, ele nunca foi daquele de chegar com a caça e falar assim: não, ó, todo mundo vai comer menos Jacó, porque ele não foi caçar. Eu não sinto que Esaú fazia isso, não tem nenhum trecho na Bíblia que diz que Esaú caçava com muita má vontade, porque sabia que Jacó ia comer também. Então, o fato de Jacó ter roubado a sua bênção foi como uma traição, entre muitas aspas, que você não espera de um irmão, sabe? Então, ele estava muito triste e eu entendo ele. Então, vendo toda essa situação e escutando de Esaú que ele mataria Jacó assim que Isaac morresse, Rebeca, eu acho que cai em si e entende que ela havia cometido um erro em pedir para que Jacó fizesse aquilo. E ela chega em Jacó e fala: filho, foge, vai embora daqui. E então a gente chega numa fase da vida de Jacó em que ele vai colher
tudo o que ele plantou. É uma fase muito triste porque ele vai embora e ele fica sozinho. Ele deita a sua cabeça em uma pedra, ele já não tem nem travesseiro para dormir. E isso é muito triste, porque às vezes nós precisamos chegar ao extremo de estar sozinhos, como Jacó estava, para entender que precisamos viver sobre a autoridade de Deus, para entender qual a nossa identidade de verdade. E Jacó, ele chega nesse momento de sua vida e ele começa a pensar sobre tudo que fez, sobre tudo que aconteceu, e as escolhas erradas, as crenças erradas, escutar conselhos errados, que no caso de Jacó veio da própria mãe. Tudo isso faz com que a gente muitas vezes nos desvie da promessa, porque a gente já não tem nossa identidade firmada e deixa com que todas essas coisas que acontecem ao redor determinem quem a gente é e o que a gente vai fazer. E Jacó passa por momentos muito difíceis e tudo isso poderia ter sido evitado se ele entendesse que no começo, lá no começo, para você ter um início, para chegar até a sua promessa, é necessário que você entenda a sua identidade, encontre a sua identidade. Porque, como eu disse, a promessa ela não depende de nós. Na verdade, ela depende em partes, porque ela depende que a gente confie, que a gente entregue, que a gente saiba esperar. Porque a gente não precisa dizer para Deus quem a gente é. A gente não precisa dizer para Deus, ah não, esse é o meu jeito, eu sou grossa assim mesmo. Ah não, esse é o meu jeito, eu sou meio chata, cri-cri assim mesmo. Não. Deus sabe quem você é. E quando você diz para Deus quem você é, muitas vezes você está falando coisas que Ele nem sonhou que você fosse. Então é você, somos nós, eu me incluo nisso. Somos nós que precisamos abaixar, ajoelhar, olhar e falar, não Deus, quem eu sou? Quem você me criou para ser? E deixar com que Ele diga quem nós somos. E mais à frente, na história de Jacó, ele percebe que tudo que ele ainda tem é a Deus. Ele já não tinha família, ele não tinha seu pai, não tinha sua mãe, ele havia perdido a confiança do seu irmão. E então ele percebe que tudo que ele tinha naquele momento era Deus. E ele começa a pedir para que Deus seja o Senhor de sua vida. Ele começa a caminhar para viver sobre a autoridade de Deus e passar pelo processo, que é o processo que todos nós precisamos passar, que é o processo de entender a nossa identidade, caminhar, aprender, sofrer, pecar, pedir perdão, aprender mais um pouco, sofrer mais um pouquinho e chegar na promessa. Ele começa a passar por esse processo e começa a viver sobre a autoridade de Deus, e ele passa por situações muito difíceis e que são resultado do que ele fez. Ele conhece Labão, ele começa a trabalhar com ele, e ele se apaixona ali por Raquel, e ele quer casar com ela. Então ele trabalha 7 anos para poder casar com ela, e o que acontece? Labão engana ele da mesma forma que ele fez com Esaú. Labão coloca outra irmã para casar com ele. Então isso é resultado, isso é colheita do que ele plantou. Deus é justo e amém por isso. Porque às vezes nós plantamos as coisas e queremos colher outras. Às vezes nós vemos as pessoas colhendo alguma coisa boa e queremos colher o que ela está colhendo, mas estamos plantando as coisas erradas. Isso é muito perigoso. E conforme essa caminhada foi acontecendo, ele foi entendendo que ele não precisava agir de maneira desleal para que as coisas acontecessem sobre a sua vida, porque as coisas aconteceriam sobre a vida dele a partir do momento em que ele estivesse sobre a autoridade de Deus e entendesse que era preciso dar passo de formiguinha, trabalhar, suar, dar duro para conseguir chegar até a promessa. E, como eu falei para vocês, ele sofreu muito. Ele trabalhou por mais 7 anos, porque ele queria mesmo era a Raquel. Então ele trabalhou mais 7 anos para casar com a Raquel. E ele casou, ele teve filhos, ele conseguiu, acumular ali algumas riquezas. E ele decide voltar para a sua casa. E esse encontro dele com a sua família é muito forte, porque ele acredita que Esaú ainda guarda muito esse rancor, essa mágoa, esse ódio, como é mencionado na Bíblia, no seu coração. Mas não é isso. E Esaú pergunta para ele,
quem são essas pessoas que estão com você? E ele se alegra em ver que Jacó está casado, tem filhos, e tudo isso porque ele entendeu que precisava viver sobre a autoridade de Deus. Ele entendeu que não adiantaria nada ele ter um avô que viveu milagres, ele ter pais que tiveram encontros com Deus, ele ter uma mãe que ouviu de Deus dizendo que ele seria a nação mais forte. De nada adiantaria se ele não fosse e desse os próprios passos, se ele não fosse e reduzisse, abaixasse, para que Deus pudesse cuidar de tudo. E quando tudo isso aconteceu, algo muito incrível, muito forte acontece, porque Deus aparece para Jacó. E não mais precisa que a Rebeca seja ali a mensageira, a Rebeca escute para saber quem Jacó é, porque Deus diz a ele quem ele é. Deus aparece e diz: vou fazer de ti uma grande nação, como eu prometi a Abraão e a Isaque, e eu te darei essa terra. Agora você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel. Isso nos mostra muito sobre o poder de viver na autoridade de Deus. As primeiras fases da vida de Jacó nos ensinam muita coisa a respeito do que nós podemos fazer e o que nós não devemos fazer no processo de entender a nossa identidade. E a gente estava cantando aqui, tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com ele. E Jacó demorou para entender que era tudo a ver com Deus e não a ver com ele mesmo. Ele demorou para entender, ele precisou perder tudo, ele precisou perder a primogenitura que ele negociou, ele precisou perder a família dele, ele precisou se encontrar no meio do nada, precisou trabalhar duro, precisou ser enganado para entender que tem tudo a ver com Deus e só com Ele. E o poder de viver sobre a autoridade de Deus, ele resulta em um relacionamento onde Deus fala com você, te diz quem você é, te dá o spoiler da promessa, com o desejo de que você queime de vontade de chegar até lá e comece a traçar o caminho com Ele. E foi a partir desse entendimento que a vida de Jacó mudou totalmente e as nações foram abençoadas, abençoadas e abençoadas. A mensagem de hoje é muito simples, muito direta, muito curta sobre tudo que Jacó pode nos ensinar a respeito da identidade e como ela está relacionada com a promessa de Deus. E isso é muito forte. Então, que nós possamos aprender e absorver todas essas coisas aqui que Deus falou muito ao meu coração durante essa semana. E a gente tem o desafio da semana, que é escolha viver sobre a autoridade de Deus. Não é fácil, não é um processo onde a gente vai acordar amanhã e decidir fazer isso e conseguir todos os dias. Nós precisamos matar um leão por dia. Né? Essa mensagem ela falou muito ao meu coração porque eu vivi semanas muito pesadas, muito difíceis, mas Deus mostrou também que estava no controle de tudo e todas essas coisas mexem muito com o nosso emocional, mexem muito com a gente e às vezes a gente se questiona se Deus realmente está cuidando, se Deus realmente está olhando, se Deus realmente está no processo com a gente ou se a gente está caminhando sozinho, mas isso não estava nem programado para falar, mas eu quero dizer para vocês que independente do momento em que vocês estejam, do caminho que vocês estejam, se vocês estão na fase 1 do processo, na fase 2, se vocês estão quase chegando na promessa, não se sintam sozinhos, vocês não estão sozinhos. Ainda que às vezes a gente sinta medo, ainda que às vezes a gente se sinta ansioso, ainda que às vezes a gente se sinta receoso e que a gente olhe para o problema e fale, meu Deus, isso vai me engolir, isso não vai te engolir. Isso não vai te engolir, porque maior que o seu problema é o seu Deus. Então não olhe para ele, olhe para o seu Deus. Viva sobre a autoridade dele, escolha viver sobre a autoridade dele, assim como Jacó escolheu. Mas não espere até que você perca tudo, como Jacó perdeu. Não vamos esperar até que nós não tenhamos mais nada para entender o poder de viver sobre a autoridade de Deus. Vamos escolher fazer isso o quanto antes, para que isso não nos doa tanto como doeu nele. Amém? Amém. Glória a Deus, Esther, pela sua vida. Pessoal, vamos colocar de pé.
E eu queria primeiro que a gente desse uma salva de palmas para a Esther por essa mensagem tão abençoada, glorificando a Deus. Que o Senhor levante mais pessoas, mais de vocês, porque quem está aqui agora pregando, quem está aqui cantando, ministrando, tocando, somos nós. E que o Senhor levante mais do nosso meio para estar aqui trazendo a palavra dEle, trazendo experiências de vida, para que a gente continue se fortalecendo, continuemos a caminhar debaixo da autoridade do Senhor. Vamos cantar essa canção que se chama Teu Povo. Já cantamos ela algumas vezes nesse último mês e a mensagem dela nos diz exatamente isso. Somos povo escolhido do Senhor. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta. Vamos cantar. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor, e faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha, faça a tua vontade através de nós.
tua verdade sempre permanecerá, no teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, no teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande Amém. Pessoal, esse foi o nosso Celebra de hoje. Espero que todo mundo tenha se sentido muito abençoado com essa palavra e que essa mensagem grude nos nossos corações, que nós possamos passar a semana pensando nisso, que nós possamos passar a semana nos lembrando dia após dia que somos o povo do Senhor, somos o povo escolhido dele, e que isso seja um desejo do nosso coração, viver debaixo da promessa do Senhor, viver debaixo da autoridade do Senhor. Não esqueçam do desafio da semana, vai ficar projetado então o nosso QR Code, nossos visitantes quiserem entrar em contato com a igreja, saber mais